Olá, hoje dia 9 de abril de 2020, escolhemos para conversar, para refletir a mensagem do homem de bem, que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo denominado Sede Perfeitos. E a reflexão vai no seguinte aspecto: nós falamos bastante que tudo que estamos passando, que tudo que estamos vivenciando, trata-se de um momento onde a Terra está passando por uma transição, a famosa transição planetária que tantas vezes já falamos, tantas vezes já discutimos, tantas vezes já aprendemos. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo de que há muitas moradas na casa do Pai, na mensagem no capítulo 3, na mensagem de número 19, o Espírito de Santo Agostinho termina a mensagem falando da questão da progressão dos mundos, e no último parágrafo ele diz o seguinte: segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior ao que hoje se acha, e se alcançará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado, materialmente e moralmente. Né? Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, a Terra, que já foi um mundo primitivo, evoluiu, hoje é um orbe de expiações e provas, está evoluindo, está num período onde eles nos alertam que estamos na transição planetária. E nesta transição planetária estamos evoluindo material e moralmente. Então, os espíritos que habitarão a Terra, que reencarnarão na Terra, que permanecerão atraídos pelo orbe terrestre, serão homens ditosos, porque nele, neste orbe, imperará a lei de Deus. Então, essa é a reflexão que a gente quer fazer nessa noite de hoje. Ou seja, a casa que a gente mora, a nossa morada, está passando por uma reforma. E ela está mudando seus cômodos, está mudando seus quartos, sua sala, seu ambiente de lazer, todos os lugares que ela dispõe, eles estão sendo modificados para que nele habite um novo homem, um novo ser. E que homem é esse que vai habitar? É um homem ditoso, é um homem que vai seguir as leis de Deus, é um homem que estará mais propenso a cuidar das coisas do espírito do que das coisas da matéria, como foi nos mundos primitivos e na transição que a gente vem atravessando ao longo desses bilhões de anos, que é a idade da nossa casa, do nosso planetinha Terra, do nosso planeta Terra, não é? Então, para morar neste planeta regenerado, cada um de nós precisamos também estar regenerados. Precisamos abandonar o homem velho e passar a sermos o homem novo que habita dentro de cada um de nós. É um pouco isso o que estas pandemias, os cataclismas, as grandes revoluções que acontecem no orbe terrestre aceleram o processo da nossa maturidade enquanto espíritos, da nossa transição. Então, o nosso alvo, queridos amigos, é a nossa transformação moral. E Kardec, nesse capítulo 17, no Sede Perfeitos, nos coloca na mensagem número 3 um tratado que todos nós deveríamos imprimir esta página, colocar atrás do nosso guarda-roupa ou da porta do nosso quarto, na porta da geladeira, para a gente ler todo dia de manhã, para a gente ler todos os dias que chegasse em casa à noite, para a gente ler em todos os momentos, para a gente ver a quanto estamos nessa caminhada. Eu vou ler só um pequeno trecho para a gente refletir nesse roteiro e a gente analisar
Cada um de nós, se estamos mais perto do átomo ou do arcanjo, como nos diz o livro dos Espíritos, né? Que nós estamos muito mais perto do átomo, ou seja, das coisas ligadas à matéria, do que do arcanjo, as coisas ligadas a Deus. Então avaliemos. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, e se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. É assim que temos nos portado, é assim que estamos nos portando nessa quarentena. Perguntar a nós mesmos se fizemos todo o bem que podíamos dentro de casa. Ajudamos os nossos familiares a limpar os pratos, a arrumar a casa, evitamos discussões, ficamos exercendo o papel de bombeiro nas discussões que aparecem, evitando todos os maus que podia evitar, fazendo todo o bem que podia fazer, desprezando voluntariamente alguma ocasião de ser útil. A gente tem alguma utilidade no momento que a gente está vivendo hoje, então vamos aproveitar a utilidade que nós podemos fazer. Esse é só o primeiro parágrafo. E Kardec segue. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Fé em Deus e na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão, nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Não precisa explicar, né? Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Fé, meus queridos irmãos, fé no futuro, colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as percepções, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Sentimento de caridade e de amor ao próximo, fazer o bem pelo bem. Encontra a satisfação dos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Queridos irmãos, eu vou parar por aqui para a gente ficar nessa reflexão. Respeita aos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam.
Temos assistido hoje, infelizmente, tantas discussões nas redes sociais, tanta gente sem aceitar o outro como ele é, com as opções que ele quer ter, e querer impor ao outro a vontade que ele gosta, a vontade que ele tem. Não, queridos irmãos. O momento de hoje é de união, de paz, de tranquilidade, de harmonia, de elevarmos os nossos pensamentos e de sermos homens de bem, de termos fé em Deus, de termos fé no futuro e saber que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações que aceitemos sem murmurar. Essa é a condição do homem de bem. Leiam, estudem, vejam as características do homem de bem, o que precisamos investir nos nossos espíritos para sermos amanhã homens melhores do que somos hoje. Porque, por certo, hoje já somos homens bem melhores do que fomos ontem. Tenhamos essa certeza. Nós somos almas muito melhores do que já fomos ontem. E seremos melhores, porque a nos guiar, a iluminar o nosso caminho está o Evangelho do nosso Senhor Jesus, que nos ensina todas as leis morais que devemos fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a cada um de nós. Que os meus discípulos serão conhecidos por muito se amar. Jesus é um homem de bem. Jesus é o ser mais perfeito que já passou pela humanidade, é o nosso governador, é o nosso guia, é o nosso mestre que tanto nos ama e nos mostra os caminhos. Ele é caminho, verdade e vida para Deus. Que Ele nos ilumine, que possamos render as homenagens justas e necessárias, que Ele é lembrado nesta Semana Santa. Que Jesus receba todas as nossas vibrações de amor e de gratidão e que a paz, a tranquilidade, a luz e a energia necessária nos fortaleça nessa viagem da consolidação e na construção de um homem de bem. Muita paz.